Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela e esse é o Videocast em Detalhes. E aqui, sempre com um convidado, uma convidada, a gente mergulha numa temática, numa notícia importante do momento. Hoje eu vou conversar com a jornalista Júlia Vargas Jones, que trabalha na CNN Internacional, também no New York Times, já realizou cobertura política de diversas campanhas nos Estados Unidos e também faz mestrado em jornalismo político na Universidade de Colômbia. Júlia, obrigada por aceitar nosso convite, seja muito bem-vinda. Obrigada, Gabriela. Júlia, vamos começar por partes, né? A gente vai primeiro abordar justamente essa pesquisa que saiu a respeito das intenções de voto, né? Como que deve ficar, como devem ficar as eleições presidenciais nos Estados Unidos a partir da pesquisa Time Siena. A gente teve o primeiro dado que me chamou a atenção, e aí, óbvio, eu quero deixar você aqui bastante à vontade para apontar os dados que te chamaram mais atenção, principalmente porque é uma eleição que também eles vão se enfrentar novamente, né? O Biden e o Trump, então é bastante decisiva nesse sentido, mas também porque o Joe Biden está perdendo apoio em 6 estados bastante estratégicos, né, e muito importantes nas eleições, que são os estados de Nevada, Arizona, Pensilvânia, Georgia e Michigan. E ele estaria na frente somente em Wisconsin, e ainda assim bastante apertado. Então, entender por que esses são estados bastante estratégicos, o quanto isso pode mudar ali na hora, enfim, como é que funciona normalmente essa dinâmica. Gabriela, esse foi o fato que eu acho que mais me chamou a atenção e mais chamou a atenção de todo mundo nessa pesquisa, é a grande manchete, é Biden perdendo território para o Trump em esses estados que ele tinha conquistado em 2020, que fizeram uma grande diferença. Agora, queria explicar um pouquinho por que esses estados são tão importantes, né? Por que 6 estados? Se a gente for olhar para como o sistema eleitoral dos Estados Unidos funciona, ele não se baseia no voto popular. Acho que uma das notícias que a gente pode relembrar a respeito é que em 2016 a Hillary Clinton ganhou o voto popular. Mesmo assim, Donald Trump foi eleito. Por quê? Isso acontece porque aqui o sistema eleitoral, ele é o Electoral College, ou seja, existe uma representatividade que cada estado tem de acordo com a sua população, e o número de eleitores, eles têm um número de pessoas que são representantes do povo para votar. Cada estado vai ter um número X, ou seja, não sei, vou ter 11, 38 no Texas, por exemplo. São pessoas que vão lá depois do resultado do voto popular e têm o compromisso de votar de acordo com o voto majoritário no seu estado. Eles não precisam legalmente fazer isso, mas eles fazem. E cada estado tem um número X. Para ganhar a maioria desses delegados, que eles chamam, o candidato só precisa ganhar 50% ou mais dos votos. Ou seja, é muito menos diretamente ligado com a população. Então, esses estados onde existe talvez uma divisão mais profunda dos votos, eles acabam sendo extremamente importantes na eleição geral daqui a um ano. Ou seja, eles funcionam como indicadores. Sempre nós olhamos para esses estados e, como jornalista, é para lá que nós vamos fazer matérias, conversar com a dona de casa, conversar com o fazendeiro para entender essa população, como eles estão se sentindo, quais são os assuntos, os tópicos mais importantes para eles hoje, nessa eleição. Então, é por isso que a gente tem um foco nesses 6 estados. E quais são os pontos mais importantes, já que você tocou nesse ponto? Eu já vou justamente te perguntar quais são, né, os motivos que fazem Trump ou Biden perder ou ganhar voto nesse momento. Então, eu acho que o que a gente pode ver da pesquisa também, de maneira geral, é uma baixa aprovação do Biden generalizada. Ou seja, ele piorou e o Trump mais ou menos que ficou
onde se esperava que ele estivesse, né? Então, uma das coisas que eles falam nessa pesquisa que eu achei interessante, que realmente aqui nos Estados Unidos acho que existe um foco muito grande, e acho que cada vez mais esse modelo está sendo exportado, de certa forma, né, na personalidade do candidato, é a idade. Então, a desaprovação, né, não para sair da tua pergunta sobre as políticas, mas a desaprovação do Biden tem um pouco a ver com a idade. O que aconteceu? Nos últimos anos, ele teve muito mais exposição. Teve muito, como presidente, é claro, ou seja, a gente acaba vendo vídeos dele tropeçando ou falando, se enganando. Essas coisas, né, para o bem ou para o mal, acabam tendo um impacto forte. E o Trump, mesmo que tenha apenas 3 anos a menos que Biden, né? Isso chama ele se muita protegeu atenção. um pouco disso. Chama, porque eu acho que tem um pouco de projeção também, né? O Trump tem uma projeção de strongman, né? Ele tem uma projeção de ser alfa, essas coisas que... Essa imagem que ele tenta fazer de si mesmo. Então, isso talvez ajude na questão da idade, mas ele só tem 3 anos de diferença e eu acho que, às vezes, fica até difícil da gente enxergar quão próximos eles são e, claramente, né, essa pesquisa está mostrando que existe uma discrepância entre eles dois na questão da idade e que isso... Não só, isso eu vou falar agora fora da pesquisa, a minha observação é que não só dentro das pessoas que se opõem ao Biden ou que se oporiam ao Partido Democrata, dentro do Partido Democrata também existe, assim como aconteceu recentemente com um pedido de outras partes do Partido Democrata para que alguns senadores abrissem o espaço para vozes mais jovens, né, para um Partido Democrata mais jovem entrar no Senado. Eu acho que existe o mesmo movimento com o Biden, mas também é difícil dizer quem seria uma pessoa mais jovem, qualificada dentro da nossa conjuntura hoje, que poderia ganhar uma eleição presidencial contra Donald Trump. Só para também situar as pessoas, já que a gente está falando disso, né, desses dados, a maioria dos entrevistados, então 71%, dizendo que o Biden está velho demais para o cargo de presidente, né, 54% dentro dos apoiadores dele, o que chama bastante atenção. E só falando dos apoiadores do Trump agora, 19% acham que ele está velho para esse cargo, né? E, como você disse, eles têm uma idade bastante próxima. O Joe Biden está com 80 anos e o Donald Trump está com 77. Então, justamente, acho que o trabalho da imagem foi muito importante para que contribuísse para o resultado dessa pesquisa. Um ponto muito bom que você traz aqui. E aí, eu quero perguntar sobre a imagem do Joe Biden entre os democratas, né? E como a Kamala Harris também participa ou não desse papel. Porque ela, ao longo desses anos, né? Ela foi bastante discreta nessa história. Então, tem um lado bom, porque ela não acumulou muita rejeição, como o Joe Biden claramente acumulou, e até a gente vai destrinchar mais dados aqui. Então, a percepção dentro do partido é de que ela seria uma candidata melhor. Por outro lado, ela também não se destacou, né? Então, assim, isso é bom ou ruim para ela? Como é que a Kamala Harris aparece nesse cenário? Ótima pergunta, Gabriela, porque eu vou te contar, eu fiz a cobertura do primeiro evento da Kamala Harris aberto ao público isso deve ter sido 2019, quando ela começou a campanha dela, foi aqui em Nova York, foi no Brooklyn, e eu acho que ela não se destacou o suficiente. Ela tinha uma promessa muito grande e ela, né, a gente fala assim, punched under the weight. Ela não chegou no potencial dela, eu acho, como candidata. E depois, agora, como vice-presidente, ela teve uma tarefa muito difícil, principalmente com a questão da imigração, né? Ela foi nomeada pelo Biden para lidar com a situação da imigração e foi uma situação muito difícil, onde a gente tinha, foram ondas e ondas de crises migratórias que estavam
por assim dizer, né, responsabilidade dela. No final, as lideranças para o problema de imigração foram trocadas, mas ela não conseguiu, mesmo saindo, fazendo um tour de vários países da América Central, da América Latina, ela tentou e eu acho que também não conseguiu chegar no lugar de prestígio que ela estava buscando, né, com essa agenda de imigração. Poderia ter sido uma grande vitória para ela, mas isso também não aconteceu. Então ela tem um pouco de um track record, assim, de não chegar lá. Inclusive, um dos memes, né? Os memes americanos de política americana não são tão bons quanto os brasileiros. Mas um dos memes que viralizou aqui é um vídeo da Kamala Harris falando, cortado com vídeos do VIP, né, da série da HBO, com a Julia Louis-Dreyfus, onde ela não fala nada com nada. Então, ela também, assim como o Biden, teve uns momentos de humilhação pública, porque ela não conseguia ter uma mensagem que fosse coerente, que ressoasse com a população. Ela não conseguiu fazer isso. Então, talvez ela ainda consiga, talvez ela ainda tenha essa oportunidade, mas ela não se destacou, ela não conseguiu sair, e eu acho que hoje uma campanha dela teria muito trabalho. Se eu fosse marqueteira dela, eu teria muito trabalho pela frente. Nossa, com certeza. Se eu puder falar nesses termos. Com certeza, essa aposta nela foi muito forte no início, e aí não sei até que ponto a gente pode dizer que também Biden acabou ganhando um apoio muito importante, agora ele está perdendo justamente apoio entre os hispânicos, entre as mulheres, entre os negros e também as pessoas, né, os eleitores nos grandes centros urbanos. O que você avalia, quais os pontos mais importantes que você avalia que contribuíram para que ele perdesse essa intenção de voto a princípio dessas pessoas? O voto hispânico nos Estados Unidos, ele é visto ainda de um jeito um pouco monolítico. Ainda existe uma visão dentro do Partido Democrata, e eu tô falando agora pensando em coberturas que eu fiz na Califórnia, onde esse voto é um voto muito importante, né? O voto hispânico, o voto latino. E ele não... Eu acho que não existe, os democratas não acordaram ainda para todas as diferenças culturais e políticas, né, que podem ressoar com o eleitorado latino. Ele não é um eleitorado necessariamente liberal no sentido político americano, ele não é um eleitorado necessariamente de esquerda. Muitas dessas pessoas que estão aqui nos Estados Unidos hoje, que se identificam como hispânicas, latinos, chicanos, o que seja, vêm de famílias ou são eles mesmos, pessoas que estavam querendo fugir de regimes de esquerda. Então, quando Donald Trump, na Flórida, compara os processos contra ele, os processos criminais legítimos contra ele, a uma ditadura de Cuba, todos os cubanos que fugiram de Cuba acham aquilo ótimo, eles entendem. Então, o Trump conseguiu conquistar muitos desses imigrantes, muitas dessas pessoas que sofreram com um regime de esquerda na América Latina ou que tiveram alguma consequência econômica. Ele consegue captar atenção e uma emoção nesse eleitor, que o Partido Democrata consegue de várias outras maneiras, com o apoio à imigração. Mas isso é muito mais complicado e muito menos direto nessa atenção que tu consegue de um público que tem uma reação imediata, uma reação emocional. E a gente sabe que a política, né, Gabriela, tem muito mais a ver com emoções do que com racionalidade.
E você puxou um ponto que eu acho que vale a pena a gente encaminhar. Depois eu vou voltar também de novo para os dados e, enfim, para a gente entender a dinâmica do processo eleitoral, que é muito diferente do que a gente está acostumado aqui no Brasil, né, Júlia? Mas o quanto o apoio restrito a Israel vai impactar no resultado dessas eleições, né? A gente sabe que a política externa não é tão decisiva nas urnas nos Estados Unidos, mas esse aspecto em específico é bastante importante. E também tem sido bastante. O Joe Biden, né? Ele tem mudado um pouco o posicionamento, mas a gente sabe que o alinhamento dos Estados Unidos, como ele disse desde o primeiro dia, é irrestrito a Israel. E Trump, a gente já sabe, também tem um alinhamento bastante importante, muito forte com Israel. Então, são dois candidatos que se mostram em apoio a Israel, né? Inclusive, enfim, historicamente, os Estados Unidos e financeiramente apoia Israel. Mas o quanto você acha que isso vai impactar também nos votos de Joe Biden? O eleitor, ele vai se voltar para Trump, que já demonstrou, né? Transferiu embaixada para Jerusalém, já deu bastante sinalização desse apoio, e agora Joe Biden com a guerra. Então, fica difícil visualizar para onde que vai migrar, para onde esses votos vão migrar. Fica difícil porque também existe um desgaste com a ideia de guerra, dos Estados Unidos se meter, né, numa guerra que não é sua. Claro que existe também aqui, se fala muito nessa relação especial entre Estados Unidos e Israel, special relationship, né? Mas essa pesquisa foi feita antes dos ataques do Hamas em Israel, antes do começo da guerra de Israel em Gaza. Então, a gente não tem como ver ainda nesses resultados como essa guerra vai impactar. Agora, se a gente olhar para o que aconteceu já com a guerra na Ucrânia, tá? E pegamos isso como um pouco de um exemplo de como as coisas estão evoluindo aqui nos Estados Unidos, existe um desgaste, o povo está cansado de pensar que os seus, né, hard-earned tax dollars, ou seja, o seu dinheiro contadinho que você está pagando, o imposto, ele está indo para mandar armamentos para a Ucrânia. É muito abstrato. Claro que a gente teve, né, no começo da guerra, existia uma grande solidariedade com a Ucrânia, animosidade contra a Rússia. Isso foi um momento cultural, mas esse momento passou e agora vai ficar cada vez mais difícil para o Congresso americano aprovar um orçamento para mandar armamentos para a Ucrânia. Agora pensa isso e Israel, ainda por cima. Fica difícil para qualquer um dos dois, eu acho, tentar justificar esse tipo de gasto. Eu não sei o quanto a guerra está acontecendo agora vai prejudicar o Biden ou não. Não sei o quanto, né, o que Trump disse que ele já teria negociado a paz no Oriente Médio. Ele falou isso há alguns dias, assim. Então, é muito bravado e eu não sei o quanto isso vende nas eleições. Eu acho que ele seria esperto de se distanciar disso, Trump, se distanciar da guerra e dizer essa guerra não aconteceu enquanto eu estava, né, enquanto eu era presidente. Essa seria a coisa mais esperta que ele poderia fazer. Coincidência ou não, hoje, dia 9 de novembro, também os Estados Unidos sinalizaram que vão dar algumas horas, né? Se não me engano, 4 horas para que entre ajuda humanitária na faixa de Gaza, né? Então, também tentando ali dar uma sinalização de, olha, estamos negociando a paz, estamos tentando sinalizar para ajuda humanitária, né? Porque acho que realmente essa imagem de desgaste com a guerra vai fazer muito mal para qualquer um dos dois politicamente. É um ponto interessante que você traz. Pode Só falar. Só para complementar ali, Gabriela, eu acho que na questão de Gaza, os Estados Unidos ficou muito mal, né? Pegou muito mal eles terem vetado, né, a resolução do Brasil no Conselho de Segurança na ONU. Eu acho que isso foi... Eu acho que eles se deram conta disso.
é claro, mas talvez parte de uma amenização, eu não sei, talvez, desse discurso, né? A gente pode avaliar, agora como tu estava falando dessa entrada de ajuda humanitária, talvez exista um pouco de uma transição para uma política um pouco mais amena. A gente está vendo, né, protestos em várias cidades do mundo em solidariedade com Gaza. Inclusive não sei em Washington, quanto isso, né? Na Casa Branca, inclusive em Washington, né? Aqui em Nova York, foi gigantesco. Esse final de semana, inclusive. Então, assim, eu acho que talvez daqui a um ano, né? Também a gente tem que lembrar que essa pesquisa é um ano antes. Então, nesse ano, o que vai transparecer? Tudo que pode acontecer se essa guerra continuar da maneira que está indo, o nível de indignação da população também vai continuar aumentando. E aí eu quero voltar para os pontos, para alguns dados da pesquisa, né? Que eu também acho importante, que eu não citei aqui. Porque teve uma outra pesquisa que foi feita antes dessa, né? Dizendo que 58% das pessoas viam com maus olhos o temperamento de Donald Trump, né? Muito explosivo, enfim. E também já é bastante conhecida a personalidade dele, né? E aí, o temperamento de Biden era visto com preocupação por 39%. Então, o Biden tinha uma visão por parte do eleitorado de que ele tinha um perfil mais conciliador, enquanto Trump era o extremo oposto, né? Completamente explosivo. Agora, essa diferença diminuiu e muito, e isso me chamou muito a atenção, porque 55% acreditam, né, veem com maus olhos Trump agora, o temperamento de Trump, e 51 Biden. A diferença é muito pequena, né? Eu tô falando aqui de porcentagem. Essa desconfiança, então, no temperamento de cada um. Dá tempo de reverter essa imagem, já que a gente tá falando de um ano ainda de pesquisa? Ou você acha que realmente a imagem do Joe Biden tende a derreter cada vez mais, talvez? Olha, um ano, dá tempo. Mas vamos extrapolar, né, dessa. A gente não tem dados mais concretos, mais específicos, né, de o que é em cada um dos candidatos do temperamento deles, que os eleitores passaram a não gostar tanto no temperamento do Biden. Mas a gente pode imaginar, né, extrapolar um pouco, pensar que, em parte, tem a questão da idade, tem a questão de ele não ser tão incisivo em alguns momentos, que talvez o público tivesse gostado de ter um presidente um pouco mais incisivo. Ele se beneficiou, né, do Covid, da crise do Covid, de certa maneira, porque ele pôde tomar providências, fazer coisas concretas para os eleitores, para o povo americano. E agora, ele não tem mais isso. Então, talvez se tiver a oportunidade de outra crise, se ele tiver a oportunidade de se mostrar como líder, que ele pode liderar, claro que ele tem tempo. Mas eu acho que, de maneira geral, é difícil justamente pela questão da idade, né? A gente enxerga que ele continua, ele não está numa trajetória que isso vai se reverter. Mas talvez durante a campanha, talvez existam outros tipos de eventos, outra maneira de apresentar esse presidente que talvez possa mudar, né, a ideia de um eleitor. E aí, para fechar, eu quero perguntar a respeito dos candidatos independentes, né? Tem, por exemplo, o Robert Kennedy Jr., que deve ser alçado como um candidato independente, e outro que chama a atenção é o Cornel West, né, que é ex-professor da Universidade de Harvard. O quanto eles são importantes para a campanha presidencial no ano que vem? O quanto esses candidatos independentes podem impactar? Como é que você está vendo a partir do resultado dessa pesquisa? De maneira geral, nos Estados Unidos, os candidatos independentes, eles não têm um impacto. Eles não vão tirar muitas pessoas de um candidato democrata ou de um candidato republicano. Eles não vão ganhar uma grande porcentagem do voto, de regra, tá? Mas
o papel deles, tradicionalmente, é de trazer dentro dos debates os candidatos mais de esquerda mais para a esquerda e os candidatos mais de direita mais para a direita. Ou seja, eles vão influenciar o discurso dentro dos seus grupos políticos. Esse é o papel mais importante. A gente pode ver que isso acontece, né, dos democratas, quando tem o Bernie Sanders dentro de um debate, ele está fazendo perguntas para Hillary Clinton, por exemplo, que ela não tem como não ela não tem como não responder ali naquele momento público, que outro candidato que não fosse tão independente, embora Bernie Sanders não seja tão independente, não teria esse compromisso de fazer. No caso do Kennedy é diferente porque ele é uma figura em si, né? Ele é anti-vaxxer, ele é uma pessoa que tem muitas teorias a respeito de muitas coisas. E o Cornel West, ele é uma figura super importante dentro da esquerda dos Estados Unidos. E justamente eu acho que essas pessoas vão ajudar a formar essa colcha de retalhos, né? Que é as primárias presidenciais aqui, mas em algum momento elas desaparecem. E a gente vai ter a mesma eleição entre Trump e Biden. E que isso em si, eu acho que é uma falha do sistema eleitoral americano. A gente já falou um pouco sobre, né, as idiosincrasias e o que faz esse sistema tão único, e essa é outra delas, é que existem apenas 2 partidos que têm realmente chance de ganhar eleições presidenciais. Acontece de vez em quando, dentro de um estado, um deputado estadual, tudo bem, isso talvez aconteça de vez em quando uma pessoa do Partido Verde, ou independent mesmo, que eles chamam aqui, que é simplesmente uma pessoa sem partido, é independent, a terceira via americana. Então, isso cria já, né, dentro da gênese da política americana, desde o começo, existe uma dualidade, uma divisão muito mais profunda do que no Brasil, por exemplo, onde tem N partidos que podem ter representantes na Câmara. Nossa, com certeza, né? Ainda mais depois das eleições de Bolsonaro, que o PL, que era um nanico, né, virou um partido enorme, enfim, com muita influência no Congresso, inclusive. Essa fluidez, ela não existe aqui, né, Gabriela? Então, isso é uma coisa muito importante. A gente fica olhando, estado azul, estado vermelho. Realmente existe uma ideia muito binária do que são eleições aqui. Não tem uma terceira opção. Então, tu me pergunta da importância desses candidatos, tudo bem, existe agora. Esse ano é o ano desses candidatos. São pessoas que eles estão aí para difundir ideias diferentes, para influenciar outros candidatos que realmente vão ter chances de ganhar uma eleição. Mas, de maneira geral, a gente esse país não dá espaço para esse tipo de candidato independente. É interessante a gente ficar de olho em como esses candidatos independentes, né, vão contribuir ou, enfim, impactar de maneira geral nas eleições, e também como é que esses estados vão se comportar, esses 6 estados, né, que representam 79 delegados no colégio eleitoral, que nos Estados Unidos é muito importante para vencer a eleição, principalmente porque os outros estados, né, até você me corrigir se eu estiver errada, para vencer a eleição você precisa de 270 delegados, e alguns estados já estão, a maioria inclusive, mais marcados, né, a gente já sabe, esse daqui vai votar nos republicanos, com certeza. E eles, né, esse outro estado já é mais conhecido pelo voto democrata. Então, são realmente esses 6 que a gente tem que ficar de olho nos próximos meses e até chegar, de fato, na campanha eleitoral dos Estados Unidos. Júlia, quero te agradecer muito aqui. Foi um prazer te receber. Um grande abraço para você e até uma próxima. Seja sempre bem-vinda. Obrigada a você, Gabriela. Um beijo, até mais.
O Videocast em Detalhes fica por aqui. O próximo episódio vai ao ar às 10h30 da manhã, ao vivo no YouTube, por onde você acompanha toda a programação do ICL Notícias, sempre de segunda a sexta-feira. E você também pode acompanhar o Em Detalhes nas principais plataformas de áudio a partir das 7, 8 horas da manhã. O episódio já fica disponível para você. Para quem acompanha essa transmissão ao vivo no YouTube, você fica agora com o Videocast Mercado e Investimentos, com o André Campedelli e a Débora Maganha. E depois, às 5 horas da tarde, com o Rolê ICL, com o William De Luca. E na sequência, às 6 horas da noite, com o ICL Notícias segunda edição. Hoje, especialmente, eu quero te fazer, mais uma vez, para você que é ouvinte diário do Em Detalhes, já sabe, um convite para o primeiro filme original do ICL, o documentário aqui, que a gente tem muito orgulho, inclusive, de fazer um debate ao vivo a respeito disso. É uma conquista para a gente. Vai ser um documentário, um debate aberto, a partir do documentário de Quanta Terra Precisa o Homem. Os trechos desse novo documentário vão ser exibidos, inclusive, no dia 12 de novembro, às 8 horas da noite. E aí você vai ficar por dentro dessa história, né, dessa verdade a respeito do MST que as elites fazem questão de esconder. Esse encontro vai contar com a presença do João Pedro Stedley, também o diretor nacional do MST, também a Laura Sabino, youtuber e também militante do MST, e moderação do Eduardo Moreira, dia 12. Então anota na sua agenda, 8 horas da noite. Você pode garantir a sua vaga em icl.com.br/em detalhes. O Em Detalhes fica por aqui. Até amanhã. Você já percebeu como é grande o esforço da direita e da extrema-direita para criminalizar o MST? Você já parou para pensar por que eles querem tanto atingir esse movimento, atacar esse movimento? Pois é, contra tudo e todos do grande capital, a gente resolveu revelar a verdade sobre o MST. Você tem interesse em conhecer essa verdade? No dia 12 de novembro, um domingo, às 8 horas da noite, no horário de Brasília, a gente vai apresentar para vocês trechos do documentário de Quanta Terra Precisa o Homem e também fazer um debate incrível sobre essa, que é uma das questões mais importantes para o Brasil, a questão da terra. Junto conosco vai estar ninguém mais, ninguém menos do que João Pedro Stedley, um dos principais líderes do movimento dos trabalhadores sem terra. Estarão conosco também várias outras pessoas que têm na sua vida a luta da terra como um dos principais motores. Para você não perder esse encontro histórico e assistir trechos inéditos do filme de Quanta Terra Precisa o Homem, é só você se inscrever gratuitamente no link aqui em cima ou aqui embaixo. Não perde essa chance. Todo mundo vai celebrar a estreia do ICL no mundo dos documentários e filmes e, mais uma vez, aprender muito com a nossa plataforma.